Graça e paz vos seja multiplicado na pessoa bendita de Jesus. Deus seja louvado. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus nessa manhã para a tua vida. E nós vamos aqui aprender um pouco com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos prepara para os desafios da vida. Então nós vamos ler no livro de 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 32. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 32. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do bom mestre. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Amados, eu quero ser breve e sucinto na palavra que ora Deus tem colocado no meu coração, e eu preciso compartilhar com você algo extraordinário da palavra de Deus. Nós, quando olhamos dentro dessa história, e é uma história bem conhecida por vós outros, uma mensagem muito pregada no meio do povo de Deus, sobre esse personagem por nome de Davi. Bem sabemos nós que Davi, ele era o menor da casa de seu pai Jessé, o belemita. Nós sabemos também que Davi, ele era pastor de ovelhas. Nós, olhando dentro do texto, nós vamos aprender e vamos observar e vamos discorrer dentro das escrituras e vamos adquirir conhecimento profundo, porque dentro dessa história, dentro dessa mensagem, dentro dessa narrativa, nós vemos Deus trazendo exaltação sobre a vida do menor da casa de Jessé. Eu já quero parar aqui para dizer para você que quando Deus, ele quer fazer algo na vida de uma pessoa, quando Deus quer trazer exaltação na vida de uma pessoa, Deus não está olhando para a estrutura da pessoa. Deus está olhando se esta pessoa ela tem atitude. Deus está olhando e observando e procurando pessoas destemidas, pessoas que não fogem dos desafios da vida. Quando nós olhamos dentro dessa narrativa, dentro dessa história, a Bíblia vai dizer que Jessé, o pai de Davi, ele diz assim para Davi: vai até onde estão os teus irmãos, leva esses pães, leva até ao arraial onde estão os teus irmãos, leva esses 10 queijos, leva esse leite, leva ao capitão de 1000 e dá uma observada, dá uma visitada ali onde estão os teus irmãos, vê se os teus irmãos estão bem e me traga notícia. Eu já quero olhar aqui dentro dessa pontuação, dentro desse texto. Eu já quero frisar aqui que
Davi, ele é designado para uma missão. A missão é não levar somente os pães, o queijo, o leite, não. A missão é: vai e vê se teus irmãos estão bem. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que havia um conflito, uma guerra entre os israelitas e os filisteus. A Bíblia diz assim que é alistado da casa de Jessé, é alistado os irmãos mais velhos de Davi. Então nós vamos observar que os irmãos mais velhos de Davi estão agora no campo de batalha. Eles estão diante de uma guerra. E a Bíblia diz assim que Jessé, ele se preocupa com os seus filhos, e ele envia Davi com uma missão, com um objetivo. Ou seja, sempre que nós saímos dentro de um objetivo, saímos dentro de uma missão que nos é delegada. E nós aprendemos dentro da história, nós aprendemos dentro da narrativa, que Davi obedece o seu pai, e ele vai aonde estão os seus irmãos. Ele vai, e quando Davi vai se aproximando, a Bíblia diz assim que Davi escuta a afronta de Golias. E quando Davi olha para os seus irmãos e para os hebreus que estavam ali, os israelitas que estavam ali, Davi vai observar que o povo está com medo do Golias. Entenda bem, queridos, entenda bem. Quando Davi se aproxima, Davi, ele escuta a afronta. Muitas das vezes nós escutamos a afronta. Muitas das vezes nós somos perseguidos e afrontados e queremos nos esconder. Mas quando nós olhamos dentro dessa história, nós vamos aprender que este jovem Davi, ele é um exemplo de coragem. Ele é um exemplo de uma pessoa destemida, uma pessoa que está predestinada a vencer, a ganhar, e nada pode o impedir. Entenda bem, quando uma pessoa é chamada para fazer a diferença, ela faz a diferença em qualquer ambiente que ela estiver. Ela não depende do ambiente, não. Aonde ela estiver, ela é a diferença. E nós vamos observar dentro dessa história, Davi importunando, questionando os seus irmãos. Vocês estão ouvindo a afronta desse incircunciso e vocês não vão fazer nada? Vocês estão ouvindo eles afrontando o exército do Deus vivo e vocês não vão fazer nada? Nós entendemos, irmãos, que tem muitas pessoas que elas recebem a afronta, ela recebe palavras que vai desmotivá-la e não fazem nada, não reagem, não faz nada, prefere se esconder como covarde do que lutar e do que dar a volta por cima. E eu entendo dentro da palavra de Deus que Deus nos chamou para que nós venhamos triunfar no meio da adversidade. Deus não te chamou para você ficar escondido. Deus não te chamou para você ficar desanimado. Deus não te chamou para você ficar achando que você não é nada. Deus te chamou para ser mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus. E quando nós olhamos dentro dessa história, nós vemos o menor da casa chegando num ambiente caótico, num ambiente que está agora havendo uma opressão, um medo. Nós vemos o menor chegando
E o menor vem chegando no cenário, e ele vem chegando fazendo a diferença. Deus está dizendo para mim e para você: seja a diferença por onde você passar. E aqueles que não te notavam, aqueles que não te enxergavam, passarão a te enxergar por causa da tua coragem. Então nós vemos que os irmãos de Davi, eles ficam bravos com Davi, porque eles não fazem e querem impedir quem quer fazer. E isso vai acontecer várias vezes. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Porque tem muitas pessoas que aparentemente ela parece ter uma estrutura para determinada situação. Só que tem pessoas que você olha, você fala assim: nossa, esta pessoa eu acho que não vai conseguir chegar. Eu acho que ela não vai alcançar, porque tudo está dizendo não. Quando eu olho para essa pessoa, eu vejo que ela não tem estrutura física, não tem uma preparação. Mas eu entendo que quando Deus quer trazer exaltação sobre a cabeça de uma pessoa, sobre a vida de uma pessoa, basta tão somente a pessoa estar, permanecer na presença de Deus, e Deus, o próprio Deus, dará a vitória. A Bíblia diz assim: não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós, e vós calareis. Aí é Deus no cenário dizendo: fica tranquilo, descansa o teu coração, porque no meio da luta, no meio desse caos, eu mesmo pelejarei por você e te darei vitória. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos de Davi falam para Davi: volta e vai cuidar das poucas ovelhas de seu pai. O que você veio aqui? Você veio aqui fazer o quê? Tirar a nossa paz? Nós já estamos diante de uma situação difícil e você veio tirar a nossa paz? O que eu entendo aqui é que tem pessoas que não têm visão, não têm visão perceptiva, não têm visão de crescimento. Ela prefere se esquivar do problema, prefere se esconder do que encarar a situação de frente. Aleluias! Oh, louvado seja Deus! Glória a Deus! Exaltado é o nome de Jesus. Só que Davi, ele não aceita a afronta de Golias. Ele não aceita a afronta desse filisteu. E Golias não era qualquer homem. Golias, ele era um homem perito de guerra. Era um homem que tinha um vasto conhecimento de guerra. Só o tamanho de Golias dava medo em qualquer um. É normal. Sentir medo é normal. Você só não pode ficar preso a este sentimento de medo. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Jó dizendo: aquilo que eu temi me sobreveio. Nós já entendemos aqui que nós não podemos ficar presos nesse sentimento de medo, porque o medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele impede, impossibilita a pessoa de avançar, de alcançar, de conquistar. Isto faz o medo. Então nós observamos, meus irmãos, nós olhando dentro da palavra, nós vamos aprender que o medo, ele impede a pessoa de alcançar coisas grandes na vida. Nós aprendemos, só que nós vemos aqui esse personagem, Davi. Nós vemos Davi saindo
com maestria dessa situação. Nós observamos o menor fazendo a diferença. Porque Deus, quando nos chama, Deus nos chama com propósito. Deus nos chama para nós avançarmos. Quando Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos prepara para algo maior. Então não se prenda a coisas pequenas. Não se prenda a frustrações. Não se prenda num sentimento de medo. Não se prenda dentro de um complexo de inferioridade. Não se prenda. Ainda que as pessoas digam que você não vai alcançar, ainda que as pessoas digam para você, você não consegue, permaneça na palavra de Deus, e Deus trará exaltação sobre a tua vida. O que eu tenho que fazer no momento da adversidade? O que eu devo fazer no momento das guerras, dos conflitos? Porque quando fala aqui guerra, conflito, nós podemos levar para vários campos. Guerra interior, guerra dentro do relacionamento, guerra, existem vários tipos de guerra. Só que nós temos que entender uma coisa, que nós temos um Deus que Ele está acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que, quando nós nos colocamos na posição, quando nós santificamos a nossa vida, quando nós nos voltamos para Deus, Deus se volta para nós e nos garante a vitória. Ou seja, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele por meio da sua palavra. É assim que funciona. Este é o Evangelho. Esta é a palavra de Deus. Quando você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Quando você está na brecha, você está na vontade de Deus, Deus traz dupla honra sobre a tua vida. A palavra de Davi chega até o coração ou os ouvidos do rei Saul. Ou seja, quando você se dispõe, quando você se propõe a fazer algo para mudar a situação, o cenário, quando você se prontifica, porque Davi se prontificou, Davi se ofereceu: eu irei pelejar contra esse filisteu. Davi não foi convocado como os irmãos dele, não. Davi se ofereceu. E muitas das vezes, para nós alcançarmos o nosso lugar, nós temos que ter disposição para isso. Nós temos que nos colocar na posição que Deus quer e abraçar as oportunidades. Eu vejo aqui esse jovem, esse menor da casa de seu pai, aproveitando a oportunidade. Por quê? Porque antes dele ir para a peleja, ele pergunta, isso é questão de inteligência, é você querer estar por dentro do assunto antes de enfrentar a batalha. Davi diz assim: o que será feito para o homem que derrubar esse gigante, que derrubar essa adversidade, esta afronta? O que vai acontecer com este? Aí as pessoas dizem assim: olha, aquele que derrubar o Golias vai receber do rei
a sua casa será isenta de pagar impostos. Vai receber uma grande quantia. E ainda vai levar a filha do rei como esposa. Pronto. Davi agora vai entrar no campo de batalha, sabendo, entendendo o que ele também vai receber. Porque nós não podemos deixar de ver este detalhe. O que eu entendo? Que depois de toda a luta, depois de toda a prova, depois de enfrentar todas as adversidades, tem vitória. Depois de enfrentar as maiores ou menores guerras, existe uma recompensa. E para nós que servimos a Deus e buscamos a Deus com sinceridade, a Bíblia diz assim, que aquele que permanecer firme receberá a coroa da vida. Então nós vemos que até no reino espiritual, para aqueles que permanecem firmes, enfrentando as guerras, as lutas, a afronta, as perseguições, chorando, gemendo, sofrendo, mas permanece firme, guardando a palavra, recebe recompensa, recebe galardão. Davi, ele vai se aproximando aonde está o rei Saul. E quando ele vai se aproximando, olha para você ver a diferença de quem tem a presença de Deus. Davi vai se aproximando e ele vê um cenário de tristeza. Ele vê o semblante de Saul, dos demais, desfalecido. E a pessoa que tem o Espírito de Deus, quando ela chega diante de um cenário desse, caótico, de tristeza, de dor, de perca, a pessoa que tem o Espírito de Deus chega com uma palavra diferenciada, chega com uma palavra de ânimo. Olha só, Davi chegando, e ele diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse camarada. Não desfaleça. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Eu estou me propondo aí a peleja. Eu estou me colocando na posição. E aí? Aí a Bíblia diz assim que Saul, ele olha para Davi e ele fala: você não pode pelejar contra esse filisteu, porque você ainda é um moço. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, ele tem um vasto conhecimento. Só que isso aí não paralisa Davi. Só que a palavra do rei Saul não paralisa e não desmotiva a Davi. Davi permanece firme naquilo que ele tinha na mente e no coração dele. Então Davi vai apresentar para o rei a sua experiência. Porque quem anda com Deus tem experiência. Quem anda com Deus vê o cuidado de Deus de perto, sente o cuidado de Deus de perto. E Davi vai dizer assim: ó rei, eu sei que pela ótica humana eu sou moço. Eu entendo que pela ótica humana talvez eu não poderia ir. Mas deixa eu contar uma coisa aqui. Agora eu vou falar pela ótica de Deus. Eu sou pastor. Ele apresenta a sua identidade, dizendo assim, numa linguagem figurativa: eu sou pastor de poucas ovelhas. Meu pai tem umas poucas ovelhas. E eu sou pastor, eu sou responsável por elas. Eu apacento elas. Eu guio elas, eu direciono elas. Quando elas querem sair do caminho, eu trago de volta para o caminho. Sou eu que conduzo. Aqui nós já vemos a maestria da liderança. Porque quem tem o Espírito de Deus lidera a situação e não é liderado pela situação. Quem tem o Espírito Santo, ela lidera qualquer situação e ela não se deixa ser levada. Nós observamos aqui um diálogo entre Davi e o rei Saul. Aparentemente, Davi não poderia pelejar, não poderia